Duas Caras é um dos vilões mais complexos e significativos do universo do Batman. O vilão representa a perda da moralidade, refletindo as falhas do sistema de justiça. Diferente de outros vilões, ele desafia o Batman emocionalmente, pois toca diretamente nas questões do vigilante sobre justiça e punição. Sua história de origem trágica e sua luta com a dualidade interna também adicionam profundidade ao universo do Cavaleiro das Trevas, tornando-o não apenas um vilão, mas uma figura que questiona a natureza do bem e do mal. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Seguindo com a nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, hoje é dia de Duas Caras Ano 1, que saiu recentemente pela Panini aqui no Brasil, desse encadernado aqui que também traz a história Espantalho Ano 1. Essa é uma história inédita que nunca havia sido publicada no Brasil anteriormente. A história retrocede contando um ano do Harvey Dent, por isso Duas Caras Ano 1. Outro ponto interessante é que em O Longo Dia das Bruxas não é trabalhado o psicológico do personagem, porque ele tem problemas para controlar sua raiva, ele tem problemas de personalidade, então ele aprende a se conter. E então o momento em que ele vê todo o sistema caindo contra ele, cara, ali em meio à audiência, um mafioso jogar um ácido, cometer um atentado dessa forma com a sua vida, com um agente público representando a lei, representando o Estado, sofrer um ataque dessa forma, cara, isso foi a última gota que faltava para transbordar o copo que já estava cheio, para causar uma tempestade na mente do Harvey e então fazê-lo chutar o balde, não conter mais a sua raiva. Quando ele vê o seu rosto dividido, ele se depara com essa dualidade que já havia dentro dele e encara aquilo como um sinal. Ele devia aceitar a sua loucura, e aí surge o Duas Caras. Outras histórias trabalhariam inclusive a relação do Harvey Dent com seu pai. Isso é outro ponto que infelizmente ficou devendo nessa história. Aqui poderiam já ter incluído esse elemento dos traumas que o Harvey tem com seu pai. Veja como o Harvey Dent é um personagem complexo, cara. Quantas facetas tem esse personagem. Então se você só lê O Longo Dia das Bruxas, você tem uma visão superficial do Harvey Dent. Essa história desenvolve também um pouco da relação que o Harvey tinha com o Bruce, mostra os tempos de faculdade do Harvey, inclusive até mesmo o Vernon, ele estudava junto com o Harvey na faculdade. Veja só como é antiga a amizade dos dois, e mesmo assim ele traiu o Harvey da forma que traiu, cara. Todos eles estudavam na mesma universidade, tanto o Harvey quanto o Vernon, o Bruce e o Mort Weston, que é o rival do Harvey que vai ser desenvolvido nessa história. Esse cara, podemos dizer que ele é o vilão da história. A relação de rivalidade entre os dois é muito bem desenvolvida, até chegar no clímax. Essa história traz também a primeira aparição do detetive Harvey Bullock. E por fim, se você lembra do final de O Longo Dia das Bruxas, quando vemos o Harvey dizer que haviam na verdade dois feriados, o Alberto foi pego como feriado e o próprio Harvey também atuou como o feriado. Porém, além disso, nós sabemos que a Gilda Dent, a esposa do Harvey, também cometeu alguns assassinatos se passando pelo feriado, ou seja, na verdade são três pessoas que cometeram aqueles assassinatos de O Longo Dia das Bruxas. Só que o Harvey até então não sabe que a sua esposa cometeu tais assassinatos. Enfim, nós não temos como saber exatamente quem matou quem em O Longo Dia das Bruxas. O que dá a concluir, inclusive com o que essa história se propõe a complementar em O Longo Dia das Bruxas, eram três feriados. Agora, quem matou quem, nós podemos fazer suposições, mas aí estamos só na esfera do achismo. Essa atmosfera de mistério é justamente o que torna O Longo Dia das Bruxas uma história tão boa de se ler até hoje, cara. Porém, um ponto em que precisamos fazer uma observação do ponto de vista cronológico é que ao final dessa história, ela comete um pequeno desastre
deslize e coloca alguns vilões que não aparecem nos primeiros anos de carreira do Batman, como o Crocodilo e o Senhor Frio, e somente vão ser apresentados entre o ano 2 e ano 3. É algo simples de desconsiderarmos, na verdade apenas 2 quadrinhos, 2 ou 3 em que eles aparecem. Infelizmente, cara, algumas histórias elas cometem esse deslize de trabalhar o Batman em início de carreira e acabam citando um vilão que ainda não apareceu na cronologia. Se simplesmente os roteiristas apenas focassem em fazer a história com o vilão que ela quer fazer, a receita era muito simples de seguir. Você quer fazer uma história do primeiro encontro do Batman com o Espantalho? Foque no Batman contra o Espantalho, não faça referência a nenhum outro personagem, pois isso vai dificultar que essa história se encaixe bem, porque é algo muito difícil de você fazer perfeitamente se você ficar citando outros elementos, cara. Um exemplo muito bom de alguém que fez bem o seu trabalho foi o Ed Brubaker quando fez O Homem que Ri. Não fez nenhuma referência a nenhum outro vilão, nenhum outro personagem que não está na história, o que faz essa história encaixar de forma perfeita na cronologia do personagem. Então eu já falei demais, senta aí e bora conferir essa história. A história Duas Caras, ano 1, foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Two-Face Year One, números 1 e 2, no ano de 2008. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Panini Comics no encadernado Batman Espantalho / Duas Caras, ano 1, em 2025. Tem roteiro do Mark Sable e desenhos do Jesus Sais. A história inicia mostrando o cartaz de publicidade da campanha de reeleição de Harvey Dent para promotor público de Gotham. Na página seguinte, voltamos novamente a Batman ano 1, agora sob a ótica de Harvey Dent. Em uma das noites daquele ano, o Batman capturou Sal Maroni e o deixou na cobertura do DPGC. O ainda Tenente Gordon e o promotor Harvey Dent conduzem Sal Maroni para a delegacia e formalizam a sua prisão. Alguns policiais que recebiam dinheiro do mafioso não gostam nada de ver esta cena. Ainda naquela noite, quando Gordon e Harvey davam sequência às suas investigações, surge então naquela sala o então comissário Lobo. Ele derruba o Harvey da cadeira e, muito irritado, diz que Harvey não poderia ter prendido um exímio empresário de Gotham como Sal Maroni sem um mandado e que nenhum policial testemunharia naquele caso. Não satisfeito, o Lobo ainda desfere um tapa no rosto de Harvey. Harvey liga para um juiz e, diante de Lobo, consegue daquele juiz um mandado de prisão para Sal Maroni. Na próxima página, Harvey Dent pede agora ao Capitão Gordon o indiciamento de 2 policiais do seu departamento que trabalhavam com Maroni. O Gordon começa então a reunir policiais honestos que tinham problemas com aqueles 2 que seriam indiciados para serem testemunhas no caso do Maroni. São eles o detetive Cohan, que por ser judeu os 2 policiais viviam de chacota com ele, a detetive Sawyer, vinda de Metrópolis, e o detetive linha dura e pavio curto Harvey Bullock. A equipe vai ao restaurante de Sal Maroni, desta vez com um mandado de prisão, para prender os 2 policiais que trabalhavam para o mafioso. Os homens do Maroni reagem e lutam com a polícia, à troca de tiros. O Batman intervém e eles conseguem prender aqueles 2 policiais corruptos. Um novo candidato surge para se opor à campanha de reeleição de Harvey. É o Mort Weinstein. Temos um flashback. Vemos que ele e o Vernon eram amigos de classe. Os 2 estudavam para o exame de ordem. Quando chega o Mort Weinstein, naquela ocasião também chega Bruce Wayne. Todos eles frequentavam a mesma universidade. Na cronologia, este momento se encaixa no início de Batman, o Cavaleiro. Weinstein provoca Bruce e o Harvey não consegue conter sua raiva naquele momento e dá um soco nele. Bruce segura o Harvey e pede que os 2 se acalmem. Na página seguinte é hora do julgamento de Sal Maroni. Mort Weinstein é o seu advogado. Weinstein questiona as provas apresentadas por Harvey. Segundo ele, confissões coagidas e todas as provas foram obtidas de maneira imprópria. O Gordon diz ao Harvey que fique tranquilo. Bullock, Sawyer e Cohan estavam no júri. Não havia como manipular os seus votos. No entanto, quando chega a vez de Harvey fazer sua explanação sobre o caso, a juíza pede que ele se aproxime da sua bancada e simplesmente
Dent diz que anulará o julgamento, mas Harvey contesta. Diz que Weinstein sequer havia pedido a anulação daquele caso. A juíza insiste, diz que se Harvey quisesse pegar o Maroni, teria que fazer isso sem a ajuda do Batman. Vemos um flashback do Harvey com seu psiquiatra. Após o soco que ele deu em Weinstein, o psiquiatra diz que Harvey precisaria encontrar um meio de canalizar o seu lado sombrio para mantê-lo sob controle. Agora a história dá um salto temporal para o arco O Longo Dia das Bruxas. A polícia investiga uma série de assassinatos, porém não cometidos em feriados. Uma coincidência entre as 3 vítimas, a metade do corpo de cada uma delas estava mutilada. Morto Weinstein faz um pronunciamento. Aquelas 3 vítimas eram todas seus clientes. Ele diz que era muita coincidência que após Dent perder um caso para ele, seus clientes começassem a aparecer esquartejados. Aparece a repórter Vicky Vale, que pergunta se ele estaria insinuando que Harvey Dent era o responsável pelos assassinatos. Weinstein responde que era ela quem estava dizendo aquilo. Em um evento de caridade da Fundação Wayne, Bruce conversa com Vicky. A garota diz que não gosta do Weinstein. Ela percebe que ele a olha como um prêmio que conquistará quando ganhar a eleição para promotor. Segundo ela, os eleitores gostavam da plataforma que ele apresentava. Weinstein interrompe a conversa dos dois e diz a Bruce que quando ele ganhasse, ele trataria logo de marcar uma entrevista exclusiva com Vicky Vale. Quando vê o Bruce conversando com Weinstein e com a Vicky, o Harvey se descontrola. Bastante alterado, ele pergunta se o Bruce também achava que ele era um assassino. Weinstein diz a Bruce que Harvey é desequilibrado, que tentou avisar isso a Bruce anos atrás. Voltamos então para mais um flashback. Vemos o Weinstein entrando no consultório do psiquiatra de Harvey e lendo o seu prontuário. Voltando aos dias atuais, Harvey visita novamente o seu psiquiatra. Ele diz que em todos aqueles anos ele foi como um pai para o Harvey. É neste momento que o Harvey recebe aquela ligação do seu assistente Vernon para comparecer à promotoria em meio àquela noite. Chegando na promotoria, Harvey encontra Sal Maroni, que se entrega para testemunhar contra Falcone. Na página seguinte, os jornais noticiam a queda do Império Romano. Uma ótima sacada de palavras. Falcone foi indiciado e adivinha quem é o advogado dele? Morto Weinstein. Outro flashback. Weinstein rouba o prontuário psiquiátrico de Harvey e entrega na promotoria. Ele queria tomar o cargo de assistente de promotoria que tinha sido ocupado por Harvey. No entanto, a promotora nem sequer olha aqueles papéis. Ela os guarda e diz a Weinstein que roubar arquivos de alguém era um trabalho de amador. Eles não precisavam de alguém com sede de vingança por ali. Ao sair daquele local, Weinstein dá de caras com Harvey, que lhe dá uma surra. Novamente aos tempos atuais, Weinstein vai até a sala de Harvey. Ele entrega ao Vernon um frasco. Então chega o momento fatídico em que Maroni joga o ácido no rosto do Harvey em meio à audiência. Rapidamente a história corta para 2 momentos do longo Dia das Bruxas. O momento em que o assassino feriado mata Sal Maroni na prisão e o momento em que o Duas Caras mata o Vernon por ter traído Harvey Dent. Na segunda parte da história, o slogan da campanha de Harvey Dent agora tem outra aparência e outro nome. Morto Weinstein é nomeado promotor público interino até que ocorram novas eleições extraordinárias. O julgamento do novo cabeça da família Maroni e o Duas Caras simplesmente invade o tribunal, causando pânico total. Senhoras e senhores, um mafioso está sendo julgado em Gotham. O fato de o júri ter sido subornado está fora de questão. O fato que vão absolvê-lo também. O promotor interino, meu substituto, vai pressionar a senhorita Porter a oferecer um acordo judicial bem vantajoso. Isso se não a fizer retirar as queixas. Por quanto tempo os cidadãos de Gotham vão aguentar isso? O Duas Caras manda aquele homem jogar a moeda e escolher cara ou coroa. E durante a transmissão ao vivo, o vilão mata Expósito Maroni com um tiro na cabeça.
Voltamos à continuidade dos flashbacks. Após Harvey agredir Weinstein, surge Bruce Wayne e pergunta a Harvey o que aconteceu. Harvey responde que havia feito justiça com suas próprias mãos. Ele explica que Weinstein queria tomar seu cargo de assistente de promotoria. Ele diz a Bruce que havia uma raiva dentro dele, uma coisa que Bruce não entenderia. Então Bruce lhe diz: acha que eu não fico com raiva? Meus pais foram assassinados bem na minha frente. Harvey pede que Bruce leve Weinstein para o hospital. Nos tempos atuais, temos agora a aparição de um personagem da Era de Prata, Joey Cohn, o ladrão de tostão, que aparece em uma história que conta a origem da moeda gigante na Batcaverna. Esta história faz um retcon associando a moeda gigante ao Duas Caras. Sendo assim, enquanto Joey Cohn planejava roubar aquela moeda gigante de bronze, o Duas Caras surge com seus homens. Os dois estão frente a frente. Quando surge o Batman, Duas Caras dispara contra o suporte que segurava aquela moeda, soltando-a contra a polícia. O Homem-Morcego consegue laçar a moeda com a bate-corda. O ladrão de tostão é morto pelas mãos do Duas Caras. Na página seguinte, é o dia do último debate para as eleições para a promotoria. Vemos a participação agora de um personagem de ano 1, o traficante interrogado pelo Batman, Jefferson Skivers. Vemos que ele aparentemente mudou de vida. Se diz ex-cafetão e ex-traficante, está sob condicional e trabalhando na apuração das eleições. Na Batcaverna, Bruce já tratou de guardar bem a moeda gigante na sua sala de troféus. Enquanto isso, Duas Caras invade o debate dos candidatos à promotoria, o Weinstein e a juíza Harkness. Ele lança sua moeda ao ar e a história corta então para mais um flashback. O jovem Harvey é assistente de promotoria, está prestes a realizar sua primeira audiência. Bruce está sentado perto dele. Harvey joga a moeda no ar. Bruce pergunta se era um tique nervoso. O Harvey responde que aquela era a sua moeda da sorte. O seu pai havia lhe dado. Bruce diz que ele não precisaria de sorte. Então surge Weinstein. Ele era o advogado do jovem Sal Maroni. O flashback muda agora. A família Maroni comemora a absolvição do jovem Sal, porém uma figura misteriosa, usando chapéu, sobretudo, luvas, portando uma pistola calibre 22, usando um bico de mamadeira no cano como abafador. Sim, da mesma forma como se apresentava o assassino feriado. Luigi Maroni vê aquela figura e o reconhece dizendo: ora, vejam só quem resolveu se juntar a nós. E Sal Maroni abre um champanhe e diz: não poderia ter feito isso sem você, Dent. Por que não fica e toma uma com a gente? Então mais uma vez o flashback muda. Harvey diz que o psiquiatra era mais pai para ele do que o seu próprio pai biológico, mas ele precisava confessar algo. Ele não conseguia mais canalizar sua raiva. Voltando aos tempos atuais, o Duas Caras leva com ele a juíza Harkness. Posteriormente, o Batman a encontra numa lixeira. Em seguida, vemos um evento da Fundação Wayne em apoio à candidatura de Harkness para a promotoria. Porém, ela acabou desistindo da disputa. É aí que aparece o Duas Caras, segurando a Vicky e apontando a arma para o Bruce. O vilão joga a moeda e então libera o Bruce. O Weinstein vai até o psiquiatra de Harvey. A história corta para um último flashback. O psiquiatra lê o jornal que noticia o assassino feriado e pergunta ao Harvey se ele era o feriado. Ele diz ao Harvey que teria que parar com as sessões. Harvey segura sua moeda com tanta força que a sua mão sangra. Nos tempos atuais, Harvey vai visitar seu psiquiatra. Ao entrar, ele diz que havia um cara que tinha passado por uma tragédia como a dele e tinha superado. Ele estava falando de Bruce Wayne. O Harvey diz que apontou a arma para ele e pela primeira vez ele não deu ouvidos à moeda. Ele tinha sido capaz de escolher e havia escolhido a coisa certa. No entanto, é aí que Harvey percebe o pior. O seu médico, que ele considerava um pai, havia tirado sua própria vida após ver os relatórios policiais das investigações dos assassinatos cometidos por Harvey, arquivos que Weinstein havia entregado a ele. O vilão aparece e dá um soco em Weinstein ao vivo e o leva com ele. Na página seguinte, Batman e Gordon estão na cena do crime de assassinato do psiquiatra de Harvey e há impressões digitais de Weinstein por toda parte. Não havia sido um suicídio. Weinstein queria destruir o que restava do psicológico do Harvey e talvez ele tenha conseguido. Duas Caras levou Weinstein para o Arkham e o conectou a uma cadeira elétrica.
montando um tribunal, tendo o corpo de jurados formado pelos loucos daquele local. O vilão lança ao ar a sua moeda e a agarra. Neste exato momento surge o Homem-Morcego. Harvey está com a mão que coletou a moeda fechada. O Batman tenta tirar o controle que aciona a cadeira elétrica da mão do vilão. Os dois lutam. O Homem-Morcego segura a mão do Harvey para que ele não abra e não veja a moeda. Ele pede que o Harvey não olhe para aquela moeda. Ele poderia escolher um caminho diferente. O Gordon efetua um disparo que distrai o Batman e rapidamente o Duas Caras olha a moeda e aciona o botão da cadeira elétrica, levando Mort Weinstein à morte. A história termina com o Duas Caras preso. Ele diz ao Batman que havia feito esta escolha há muito tempo. Ele matava mafiosos muito antes de ter o ácido jogado na sua cara. Ele sempre esteve dos dois lados da lei e a pior parte é que tinha aprendido isso com seu pai. O Batman vai embora, dizendo ao Gordon que eles precisavam garantir que os psicopatas permanecessem no Arkham. Eles não podiam arriscar perder mais amigos. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve nesse canal. É totalmente de graça, não vai te custar nada, mas você não tem ideia de quanto essa atitude sua me ajuda. Com essa ajuda sua, eu posso voltar aqui e gravar outros vídeos para você. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa história Duas Caras Ano 1, uma história inédita que até então não tinha aparecido aqui no Brasil. Conta tudo aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!